Continuar nesse assunto, o assunto principal do dia, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, dessa vez com o colunista Mário Sabino. Mário, boa tarde. Boa tarde. Mário, daqui a pouco a gente vai ter a reunião dessa alta cúpula do governo para decidir o que vai ser feito depois desse ataque que aconteceu dos Estados Unidos contra a Venezuela. Qual a sua expectativa do que o governo brasileiro deve fazer, principalmente diante do fato de que durante todo o dia a gente viu o governo brasileiro bem cauteloso em relação ao que dizer depois desse ataque? Bom, em primeiro lugar, eu não julgo que houve um ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Eu acho que houve uma operação dos Estados Unidos a favor da Venezuela. Nós temos sempre que comemorar quando um ditador sanguinário cai, né? E foi o que aconteceu hoje. Os Estados Unidos já vinham há cerca de um mês pressionando, inclusive com o envio de uma frota poderosíssima ali para a costa da Venezuela, o ditador Maduro. Foi oferecida a chance dele sair, de cair fora. Ele, eu acho que subestimou a capacidade americana e também a vontade americana de tirá-lo do poder, e foi o que aconteceu agora, né? De certa maneira, guardadas as devidas diferenças, guarda uma similitude com a operação que aconteceu em 89 no Panamá, quando o governo Bush, pai do George Bush, tirou o Manuel Noriega do poder, né, acusando-o justamente de tráfico de drogas. E ele foi levado para os Estados Unidos e julgado pelo seu crime. Essa operação americana, eu acho, enfim, o pretexto foi esse, quer dizer, o Maduro vinha sendo acusado de ser um narcoterrorista, né, e foi como tal que ele foi extraído da Venezuela. Inclusive, se você prestar atenção na foto, você vai ver, na foto que foi divulgada dele indo sendo transportado para o Iwo Jima, você vê ali um oficial do Departamento de Combate às Drogas, né, americano. Ele deve ser levado para Nova York, onde o aguarda uma acusação pesada de tráfico de droga, de tráfico de arma, esse tipo de coisa. Então, num primeiro momento, eu acho que há que ser comemorado o fato de a Venezuela se livrar de um ditador e possivelmente de um continuador desse ditador, né, desse regime sanguinário, criminoso, que há mais de 2 décadas levou a Venezuela à pobreza, à miséria, levou a que quase 8 milhões de venezuelanos saíssem do país, o que é uma coisa inacreditável se você pensar, 8 milhões de pessoas saindo do país em função de um regime. Então isso há que ser comemorado. O segundo ponto é que não está claro o que acontecerá a partir de agora, né? O Trump, na sua aparição hoje, ele disse que os Estados Unidos iriam administrar a transição para um governo legítimo. Também a gente tem que pensar isso. Além de tudo, o Maduro, ele promoveu uma fraude gigantesca na eleição presidencial, né, fazendo até com que o seu grande amigo Lula se distanciasse dele, porque, afinal de contas, se esperava uma eleição presidencial limpa e não foi o que aconteceu. Então, veja, o Maduro era um ditador, o Maduro quis se legitimar com uma eleição fraudada e, obviamente, só, na verdade, reafirmou a sua ilegitimidade. Bom, o que vai acontecer agora? Eu acho que nem os americanos mesmo sabem, né? A Maria Corina Machado, ela, de manhã, 5, 6 horas depois do Maduro ser levado pelos americanos, Maduro e a sua mulher, ela soltou um comunicado, uma carta, conclamando a Venezuela, os venezuelanos, à União Nacional, e dizendo que o presidente eleito, legitimamente eleito, né,
tomaria posse. No entanto, o Trump deixou claro que, na visão dele, a Maria Corina Machado não tem sustentação política, né, nem o presidente eleito, neste momento, para assumir o poder. Eu imagino que deva estar ocorrendo uma série de negociações lá, né? Mesmo essa presidente, essa vice-presidente Delcy Rodrigues, né, o Trump, em determinado momento, disse que trabalharia com ela, mas, no entanto, ela está com um discurso bastante belicoso em relação aos Estados Unidos. Então você tem ali na verdade, o Maduro foi extraído juntamente com sua mulher, mas você ainda tem um núcleo bastante duro dessa ditadura, que deve estar muito apavorada de ter o mesmo destino, né? Um destino semelhante ao do ditador. Então, deve estar tendo muita negociação, seja para que eles abram mão do poder, seja para que lhes seja concedida uma anistia, ou que eles possam fugir. Enfim, há ali imagino também que há muitos dispostos a resistir. A gente tem que lembrar que esses milicianos do Maduro estão armados até os dentes e contam também com um exército, digamos assim, paramilitar, né? Uma força paramilitar, que são as dos traficantes colombianos, né? Que estão muito, muito arraigados aí no território da Venezuela. Então, tem uma complicação ali. Eu imagino que estão ocorrendo negociações, é preciso entender também quem é que está negociando, tanto da parte americana quanto da parte da oposição, se há uma comunicação entre a oposição venezuelana e os americanos. Parece não haver uma sintonia muito grande, em função justamente da Maria Corina Machado ter demorado para soltar o seu comunicado, depois ela dizer que seria o presidente eleito que assumiria, e o Trump disse que nesse momento não, quer dizer que ainda os Estados Unidos é que vão liderar essa transição. Então, está tudo meio confuso, Rafael, né? Então você tem, tanto do lado americano e da oposição, como também ninguém sabe exatamente quem é o interlocutor do outro lado, e se haverá uma interlocução. O Trump, na sua fala, disse que não descarta enviar forças terrestres, o que é uma relativa novidade, né? Usou a expressão inglesa boots on the ground, né? Que não descartaria, mas também a gente não sabe até que ponto é fanfarronice do Trump, né? Então, assim, a situação, de qualquer maneira, neste momento, eu acho que, volto a dizer, o fato do Maduro ter sido retirado do poder, isso é, sim, um fator a ser comemorado. E os venezuelanos estão comemorando isso. Eles não podem sair às ruas, mas os venezuelanos que estão exilados, ou que migraram, estão muito contentes com esse acontecimento. Agora, por que o Trump fez isso? Bom, é óbvio que ele tem interesse no petróleo venezuelano. Inclusive, ele disse que as grandes companhias americanas que atuavam no país e que tiveram enfim, as suas instalações nacionalizadas pelo governo, pela ditadura bolivariana, ele gostaria de retomar esse tipo de coisa e tudo mais. Mas a gente tem que pensar também que, às vezes, na política internacional, como na vida pessoal, né, nossa vida pessoal, muitas vezes decisões certas são tomadas por motivos não tão certos assim, ou até errados. Tem uma questão geopolítica também importante. Evidentemente, o Trump é um grande admirador do presidente Monroe, né, da doutrina Monroe. Inclusive, ele pôs em evidência a fotografia do Monroe no Salão Oval. Então, ele realmente acha que o hemisfério ocidental, e no caso a América Latina, é um quintal americano, né? Enfim. Então, tem a questão geopolítica, tem a questão do petróleo, e temos isso, que esse fato, que é de fato uma ditadura que pode cair, uma ditadura sanguinária, uma ditadura que empobreceu a Venezuela, né? É importante a gente lembrar também que a Venezuela é muito menos um país da América Sul e muito mais um país do Caribe, né? É um país que sempre teve forte influência americana no modo de vida. Inclusive, o esporte nacional lá é o beisebol, né? Não é o futebol. Então, sempre teve uma ligação os venezuelanos sempre tiveram uma ligação muito forte com os Estados Unidos.
e vice-versa. Eu acho complicado, por exemplo, quando o Trump fala em boots on the ground, eu acho, por exemplo, a Venezuela é um país grande demais, complexo demais, com forças antagônicas ainda muito presentes, né? Uma invasão americana nesse momento, colocar tropas lá, eu acho muito improvável, apesar da fala do Trump, disso acontecer, até porque iria muito contra o discurso do Trump, né? Que era um discurso isolacionista e, no entanto, o Trump talvez seja um dos presidentes, em um ano, né, ele se mostrou bastante ativo internacionalmente, né? Vejo que a intervenção dele no Irã, né, o bombardeio no Irã, o empenho dele em Israel, né, especificamente, na Ucrânia, enfim. Então, agora na Venezuela, ele está ameaçando também a Colômbia, né, que enfim, é um centro de droga. Assim, a gente tem falado muito aqui, Rafael, quer dizer, os brasileiros, né, que, na verdade, a Venezuela não é um grande problema dos Estados Unidos em termos de narcotráfico. Que o grande problema é o México, por onde entra o fentanil. Não é inteiramente verdade isso, né? Quer dizer, muita droga sai via Venezuela, droga da Colômbia principalmente, via Venezuela e entra pela costa leste americana. Não são excludentes as coisas, você entende? E aí tem também, obviamente, o fator exemplo, né? Se os Estados Unidos estão dispostos a realizar uma operação como essa, eles podem realmente estar dispostos a realizar outras operações semelhantes. E essa é também uma fala do Trump, né? É possível que haja também algum tipo de ação, não digo militar, né, mas eu acho que uma ação mais forte das autoridades americanas no México para sustar o tráfico de fentanil, né, que é a droga hoje mais problemática para os Estados Unidos. Então, o conjunto da obra é esse. Bom, aí vamos falar de Brasil. Olha, Rafael, o Lula sempre foi distanciou-se depois da eleição fraudada, né, um pouco, mas tinha voltado a conversar teve um telefonema, né, para o Maduro, ele se ofereceu para mediar, né, fazer a mediação entre Estados Unidos e Venezuela. O Trump obviamente não deu bola. O Lula sempre foi um amigo do regime venezuelano, né? O Lula, o PT. Eu acho de uma extrema hipocrisia e cinismo essa gente agora falar em direito internacional, né, que os Estados Unidos violaram o direito internacional, para criticar. Há muitos negócios, né, nebulosos da época, que remonta à época do petrolão, entre o regime venezuelano e o regime brasileiro, né, e o governo brasileiro. Então, assim, o Brasil não existe, essa que é a verdade nesse momento, né? Você acompanhando ali pela imprensa americana, o Brasil não é citado, né? O Brasil não tem a menor importância, o Brasil não é um anão diplomático, quer dizer, apoiou o governo da Venezuela, não tem nenhuma voz nem na região, essa que é a verdade, num momento desse. Então a gente fica aí, fica essa coisa, se reunindo e soltando notinha, tal, que é o que tem que fazer, né? É uma coisa quase burocrática, mas eu duvido não, eu tenho certeza, né, que não haverá um distanciamento do Brasil, do governo Trump, ainda mais agora, né, depois que o Trump diminuiu as tarifas, tirou a lei Magnitsky aí dos caras do cara do STF. Não acho que haverá um distanciamento, não acho que o Lula vai comprar uma briga com o Trump, nem poderia, né? Então fica essa conversinha mole aí, mas a gente não pode esquecer que é isso, quer dizer, o governo brasileiro, o governo Lula, o partido do presidente Lula, sempre foi apoiador, né? Apoiador. Isso aqui não é um discurso ideológico, é fato, né? Apoiador desse regime ditatorial na Venezuela. Então, é aquilo, são sempre os dois pesos e as duas medidas, né? Se a ditadura é de esquerda, ok. Se a ditadura é de direita, não. Na verdade, nenhuma ditadura, seja de esquerda ou direita, ou qualquer outro tipo, pode ser apoiada, pode ser louvada, né? Então, eu não vejo assim, o Brasil nada.
né? O Brasil nada, o Brasil não vai ser chamado a, a, a enviar uma força de paz, qualquer coisa que valha para a Venezuela. O Brasil não tem voz nenhuma, né, nas questões entre Venezuela e Estados Unidos, né? O Brasil é um país sem... é um gigante bobo, né, como sempre foi. Essa que é a verdade. Informação de que a Eu não reunião, estou ouvindo. a reunião, Ah, tá ouvindo? A reunião sim. já começou e o Mauro Vieira, o chanceler Mauro Vieira, não conseguiu chegar a tempo, mas a reunião já está acontecendo. Quero te perguntar também, hoje a gente viu muitas pessoas, muitos políticos da direita brasileira comemorando a ação dos Estados Unidos na Venezuela e já prevendo que essa ação poderá ser usada politicamente nas eleições de outubro. Você acredita que essa possibilidade existe ou a direita brasileira está se adiantando em relação a isso que aconteceu hoje entre a Venezuela e os Estados Unidos? Bom, eu acho que é natural, né, que, sendo a Venezuela uma ditadura de esquerda, a direita comemore a sua queda, né? Muito provavelmente, se fosse de direita, quem estaria comemorando era a esquerda. É, Sempre houve esse discurso de encontrar uma similaridade entre o regime venezuelano e o governo do PT. Mas isso a gente não pode esquecer que é em função de todo o apoio, né, que os governos do PT, o governo Lula, o governo Dilma, deu à Venezuela. Né? Você tem essa figura, que eu acho uma figura muito deletéria, do governo brasileiro, que é esse assessor especial, o ex-chanceler Celso Amorim, né, que é um amigo da Venezuela, né, é um amigo do regime venezuelano. Então, isso tudo cria um ambiente, né, Rafael, que é muito propício a que a direita enfatize, né, essa ligação entre governo Lula e o regime ditatorial bolivariano, e eu acho que, do ponto de vista político, é o correto fazer, né? Do ponto de vista da estratégia eleitoral, política, é o que se tem a fazer. Né? A gente não pode esquecer que, inclusive, ocorreu isso em 2022, né? O TSE proibiu que se dissesse que o Lula era um amigo da ditadura venezuelana, né? Na campanha eleitoral, que é um completo absurdo. Né? Você não pode impedir que seja qualquer corrente política, esquerda ou à direita, de dizer verdades, né? E essa é uma verdade. Agora, eu acho, viu, e eu já escrevi sobre isso há alguns meses, obviamente, como o Trump tem essa visão do Monroe, né, da América Latina ser uma área de influência direta americana. Então, e veja, o Trump é um sujeito que fala isso e que exerce isso com mais ênfase. Mas nenhum presidente americano deixou de pensar assim, certo? Nenhum. Mesmo os presidentes à esquerda, os democratas, sabe? Então, vamos achar que sempre foi muito diferente. O que aconteceu, obviamente, foi uma certa leniência, né, da esquerda americana em relação à América Latina, porque estava mais ocupada com o Oriente Médio, com outras áreas do mundo. Mas, enfim, eu acho que em função dessa retomada, né, de uma, obviamente, modificada doutrina Monroe, essa preocupação geopolítica do Trump se cercar de regimes que lhe são simpáticos, que têm uma confluência ideológica, eu tendo a crer, eu escrevi isso e acho que pode ocorrer que o Trump vai tentar influenciar a eleição brasileira, apesar de toda a simpatia que ele adquiriu pelo Lula, né? Evidentemente que as questões ideológicas e políticas estão acima disso. Então, talvez haja uma influência americana, uma tentativa de influência, assim como ocorreu também na Europa, como ocorre na Europa, né, onde o Trump apoia os partidos de direita, né, e de uma maneira, muitas vezes, até um pouco ousada demais, um pouco desaforada. Né. Pode ser que isso ocorra no Brasil, independentemente dessa aproximação que houve nos últimos tempos entre o governo Lula e o governo americano.
enfim, o Brasil, apesar dessa reticência em pertencer ao mundo, o Brasil pertence ao mundo, ele está inserido, né, no planeta Terra, apesar da gente achar que não, né? Então, a gente está aí, faz parte de um jogo geopolítico, e, e a direita brasileira ela é muito articulada internacionalmente, houve uma articulação nos últimos anos, né, da direita, digamos assim, da direita mundial, que eu acho, sinceramente, muito legítimo, porque essa articulação mundial da esquerda sempre existiu, né? Então, agora, a esquerda está muito, muito surpresa, né? Porque a direita ela conseguiu articular-se mundialmente, né? Então, a eleição brasileira pode sofrer, né, uma influência americana. O candidato mais à direita pode ter o apoio explícito do Trump, enfim, isso pode acontecer, e ao que parece, não que necessariamente isso signifique golpe, né? Não é isso. Aliás, é muito interessante você entender, quer dizer, há essa coisa, voltamos à época que os Estados Unidos mudavam, quer dizer, tiravam e colocavam presidentes. Até o momento não foi isso que aconteceu. Quer dizer, o Trump teve essa preocupação, que você pode dizer que é cosmética, enfim, é uma preocupação de qualquer forma, que antes não existia, né, de fazer com que fosse mais ou menos parecido como o caso do Noriega, né? Ou seja, você trata o Maduro não como um ditador, mas como um criminoso, né? E, há essa aparente improvisação, nesse momento, existe ali, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, você verifica então que não havia um plano articulado, né, para que houvesse logo um substituto para o governo Maduro, né, para a ditadura do Maduro. Como eu falei no início, a Maria Corina Machado esperava que fosse logo o presidente eleito, né, legitimamente que assumisse. Isso não parece que não vai acontecer neste momento, né? O Trump mesmo disse que vai trabalhar com o atual vice-presidente, mas a atual vice-presidente, que é uma fantoche, diz que não, que está com um discurso muito belicoso em relação aos Estados Unidos. Então tem essa coisa está muito flu, não é o que eu quero dizer assim, não é um exemplo clássico de intervenção americana para mudança de regime. Enfim, outros interesses, interesse econômico, interesse geopolítico, um interesse geopolítico mais difuso, né? Estão aí mais em evidência do que propriamente a troca do presidente, do governante venezuelano. Agora, sempre lembrando que, independentemente de tudo, de todas as críticas que possam ser feitas, de todas as dúvidas que possam ser levantadas, sempre é um fato a comemorar que um ditador cai. A gente já esperava que a Rússia e a China elas apoiassem, né, criticassem a ação dos Estados Unidos, demonstrando apoio à Venezuela. Isso já era esperado. Queria saber, na tua opinião, o que é que você acha que pode acontecer diante do fato de Donald Trump ter dito que vão sim governar, os Estados Unidos vai governar a Venezuela até esse processo de transição. Se você acredita que isso pode causar aí uma animosidade entre Rússia e China em relação a essa decisão dos Estados Unidos, já que eles são apoiadores de muito tempo da Venezuela. Não vai ficar no bobó, Rafael. A Rússia não tem a menor condição. Veja, a Rússia não conseguiu no último ano avançar 1%, em 1% do território ucraniano. A Rússia está atolada na Ucrânia, né? Ela não tem essa capacidade nem tinha capacidade de defender o governo Maduro militarmente, muito menos de tomar uma atitude mais drástica. Enfim, não vai acontecer, vai ficar na conversa, vai ficar na declaração, reunião do Conselho de Segurança, toda essa coreografia, né, que se espera vai acontecer. A China, por sua vez, também não vai se meter
a fazer qualquer coisa por causa da Venezuela, né? A China está mais preocupada em manter e ampliar os seus mercados, tomando o lugar dos Estados Unidos, né? Do comércio internacional. Na verdade, a China tá de olho mesmo em Taiwan, né? Que considera território seu, e aí sim pode haver um grande conflito com os Estados Unidos, né? É um conflito, digamos assim, anunciado, né? Deve acontecer, enfim. Mas não vai. Agora, você tem que entender que a Venezuela ela estava cheia de russos, né? Ainda está, imagino, né? Cheia de traficantes colombianos, e tem um país aí que a gente está esquecendo, e que foi o grande influenciador, é o grande influenciador da ditadura venezuelana, que é a ditadura cubana, né? O Serviço Secreto Cubano, ele ajudou foi decisivo, aliás, né, na estruturação de toda a repressão à oposição dentro da Venezuela, né? Porque o regime bolivariano nada mais é do que um decalque do regime cubano, né? Com a queda, né, que deve ocorrer, né, a queda do regime bolivariano, da ditadura bolivariana na Venezuela, Cuba vai se ver maus lençóis porque vai perder o petróleo venezuelano, né, que é fundamental para que aquilo ali continue funcionando mal, né? Então, a perda do petróleo venezuelano pode se mostrar, aliás, vai se mostrar muito problemática para Cuba, né? Cuba vai sofrer bastante com isso. Não sei se a ponto de aquilo ali cair, né? Porque, de fato, uma ditadura que está ali há quase 70 anos, né? Ela moldou, né, a mentalidade de um povo inteiro que enfim, passou a encarar a penúria, a falta de perspectiva e tudo mais como se fosse algo natural. Mário Sabino, muito obrigado por você ter entrado com a gente aqui nessa live, que nós estamos há mais de 6 horas aqui falando sobre essa intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Tenho pena de você. Tenho pena de você. Amanhã tem mais. Qualquer coisa, se você quiser amanhã, fica à vontade também para conversar com a gente. Obrigado pela participação. Tá certo.